Porque, Betete, é o que eu costumo falar com os meus pacientes quando eu recebo em consultório, que eles me trazem normalmente exames de sangue, os exames convencionais feitos em laboratório, um hemograma, e eu costumo falar para eles, olha, eles são válidos, são exames importantes, que eles mostram quantidade, mas a quantidade não quer dizer necessariamente qualidade. Ou seja, pode ser que naquele conjunto, né, por milímetro cúbico de sangue, tenha a quantidade ali de hemácias esperadas. Contudo, aquela quantidade pode não representar necessariamente hemácias que façam o trabalho que devem fazer. E Sim. ali os indígenas ali falando sobre a importância do sangue, olha só, né? E eu queria saber aí, dentro do curso que você dá, que a doutora dá na Indústria Saúde Brasil, que tipo de aula que é essa? Onde que vocês aprendem a estudar, né, o sangue? E como que é feito esse exame também, que a gente vai explorar muito aqui. Então, doutora Luciana Fortes, a importância do sangue, principalmente como meio de diagnóstico de doenças. Bem, Fernando, mais uma vez eu sou grata, viu, pela participação. Gosto muito de estar aqui com você. Depois que a gente faz esses momentos assim, existem muitas interações comigo, justamente porque trabalhando nessa área do sangue vivo, né, da morfologia, da observação desta forma do sangue, a gente tem respostas muito correlacionadas com a clínica do paciente. Porque, Betete, é o que eu costumo falar com os meus pacientes quando eu recebo em consultório, que eles me trazem normalmente exames de sangue, os exames convencionais feitos em laboratório, um hemograma, e eu costumo falar para eles, olha, eles são válidos, são exames importantes, que eles mostram quantidade, mas a quantidade não quer dizer necessariamente qualidade. Ou seja, pode ser que naquele conjunto, né, por milímetro cúbico de sangue, tenha a quantidade ali de hemácias esperadas. Contudo, aquela quantidade pode não representar necessariamente hemácias que façam o trabalho que devem fazer, de carregar nutrientes para o sangue, né, do sangue para os tecidos, nutrindo, animando, de fazer a troca gasosa ali nos pulmões, né? Então, esse trabalho primordial que o sangue faz, que nenhuma outra parte do sangue é capaz de fazer, ela muitas vezes é comprometida pelo estilo de vida do paciente, né, pela alimentação dele, por algumas condições onde ele teve contato com alguns solventes, com alguns radicais livres, que a gente chama excesso desses radicais, como a poluição, alimento contaminado, dentre vários fatores. Então, a gente aprende isso, né, a fazer essa avaliação qualitativa em disciplinas diferentes do que a gente vê, por exemplo, numa faculdade de medicina. Porque lá na faculdade de medicina, a gente vê, por exemplo, na disciplina de histologia, a gente estuda, a gente vai para o laboratório, faz avaliação de amostras de sangue, mas é sempre do sangue seco, daquele sangue, daquela amostra que o sangue já foi feito um esfregaço, ou seja, muitas vezes o sangue que a gente vai avaliar de muito, muito tempo, ele passou por uma quebra ali no momento em que foi feita a amostra. No sangue vivo é diferente, você coleta ali na frente do seu paciente e imediatamente já coloca no microscópio para ver movimento, para ver a forma, né? A ideia maior é ver a forma e o que tem no sangue, além de eritrócitos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, e também os glóbulos vermelhos, desculpe, e também os glóbulos brancos, que vão ser responsáveis aí pela imunidade. Que antigamente, né, Betete, acreditava-se que o sangue era estéril, que nada entrava ali no sangue, além dos elementos figurados que já deveriam estar presentes no sangue. Mas isso não é verdade, porque, por exemplo, quando a gente observa no sangue, a gente consegue avaliar, inclusive, formas fúngicas, Cândida albicans, que sai de lá do intestino por conta de uma hiperpermeabilidade e vai parar no sangue. Então, assim, isso é totalmente disruptivo, sai totalmente de uma visão clássica, de uma visão convencional, laboratorial convencional, para algo qualitativo, onde você vai avaliar forma e a interação destas formas no sangue.
Então, Bom, só queria tirar uma dúvida, doutora Luciana. claro, Você falou a palavra morfologia nessa gotinha do sangue vivo, né, que você faz ali durante o processo de consulta do paciente. Então, lógico, nós não conseguimos ter nessa gotinha todos aqueles exames que as pessoas estão acostumadas a fazerem coleta em um exame de laboratório convencional. Mas, sim. por outro lado, essa movimentação dos elementos figurados, das hemácias e outras células, outros parasitas que estão ali, isso já é possível ver. Sim, isso é possível ver e fazer uma correlação. Isso que é o que eu acho que é mais interessante e que chama mais atenção nesse exame, Fernando, porque quando você percebe uma determinada forma no sangue e você correlaciona, você nem pergunta inicialmente qual é a sintomatologia do paciente, até porque a gente não vai se prender tanto aos sintomas, a gente vai buscar a causa do adoecimento. Ele vai chegar com uma queixa e a partir dessa queixa, por exemplo, eu não vou dar toda a importância, às vezes, que ele acha que eu daria à queixa dele, até porque foi aquilo que o levou a procurar um profissional de morfologia do sangue vivo. Então, um exemplo clássico é esse aí, o que você Deixa eu tinha colocar acabado de colocar. aqui É, a gente está vendo o que, então, doutora? nessa avaliação aí, o que a gente está vendo além das hemácias? As hemácias são essas, né? Essa forma aí circular, né? Relativamente circular, tem umas diferençazinhas aí, mas a gente vai ver esses pontinhos, né? Amarelados aqui permeando as hemácias. Isso é sinal clássico de um intestino com uma hiperpermeabilidade. Aquela cândida que estava ali no intestino, parte dela passou para a corrente sanguínea, chegou ali no sangue e ela se manifesta como esses tracinhos. Você consegue observar bem, Betete, esses tracinhos? Sim, Que são tô... resultado, por exemplo, de uma hiperacidez metabólica. Então, aquilo que a pessoa comeu, ela não metabolizou muito bem, acidificou e foi transferida para o sangue, por quê? Porque o intestino ele precisa de uma permeabilidade, lógico, senão aquilo que você consome, os nutrientes, as vitaminas, os minerais que estão presentes nos alimentos, eles não passariam para a corrente sanguínea. Então, a gente precisa de um certo nível de permeabilidade, mas é uma permeabilidade controlada. Então, por exemplo, Betete, esse é um exemplo clássico de uma pessoa que consome muitos alimentos com glúten, né? O glúten inflama, ele destrói o que a gente chama de junções fortes do intestino. Então, as células intestinais, elas são bem justapostas, bem juntinhas, uma do ladinho da outra. E elas são presas por junções. O glúten, ele destrói essas junções e faz com que essa posição dos enterócitos, ou seja, das células intestinais, elas se distanciem e com isso fica com um furo ali, né? Vamos imaginar, Betete, assim, numa linguagem. Vazamento. É um vazamento, uma linguagem assim para que as pessoas compreendam, né? Eu sei que seu público tem um público bastante especializado, que já entende muito bem essa linguagem, mas também tem aquela pessoa que quer entender o que está acontecendo consigo. Então, é como se você tivesse um filtro, uma peneira, e tivesse um furinho nessa peneira. E aí deixa passar coisas, né? Elementos que não eram para passar. E alguns desses elementos que não eram para passar ali do intestino para a corrente sanguínea são essas formas, né? Que são a cândida, né? E isso, meu Isso amigo, já vai mostrar. observa na hora, né? Naquela gotinha ali. Por isso que daí a sua consulta fica bem Isso. diferenciada, né? Na hora que eu vejo algo dessa maneira, ela nem me falou que ela consome muito carboidrato, que ela consome muito alimento industrializado, que ela come pão todos os dias, alimentos assim oriundos de farináceos. Aí eu pergunto para ela isto: como é o seu café da manhã típico? Eu nem pergunto, você come pão? Não Dá pergunto. para mentir? Não dá para mentir. Se Então, a eu não pessoa, se ela omitir alguma informação, eu estou vendo ali que ela é uma pessoa que tipicamente consome esse tipo de produto. E aí, se ela não me fala isso, eu pergunto: e pão, bolo, você consome? Amendoim, olha, lá vem o tal do amendoim de novo, viu, Betete?
Essa Amendoim. doutora Luciana, ela não gosta de amendoim. O nosso vídeo tem lá milhões de visualizações, mas Pois vamos aproveitar aqui, deixa eu até tirar a tela aqui, ó.